Esse é o cálculo Recap, aula 13, sobre séries de Fourier complexas. O que a gente vai fazer nessa aula é pegar a formulação em termos de cossenos e senos da série de Fourier e reescrever ela em termos de funções complexas, o que vai dar uma representação em alguns sentidos mais simples do que a representação em termos de cossenos e senos. Então, o passo inicial para a gente fazer isso é considerar a fórmula de Euler. Então, a fórmula de Euler diz que ena i x é igual a cosseno de x mais i seno de x. Se a gente aplicar isso em menos x, a gente vai ter que ena menos ix é o cosseno de x menos i seno de x, né? Utilizando aqui os fatos de que o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. Ok, então a partir disso eu posso fazer uma expressão para o cosseno em termos de exponenciais, né? Se a gente somar essas duas equações, a gente vai ganhar que 2 cosseno de x é igual a ena ix mais ena menos ix. De modo análogo, a gente pode multiplicar a equação de baixo por i e a de cima por menos i e somar as duas para obter 2 vezes o seno, obtendo assim essa outra expressão para o seno de x. Ok, utilizando isso, nós podemos reescrever a expressão, né, que aparece dentro do somatório da série de Fourier. A gente pode reescrever ela, né, trocando o cosseno por essa soma de exponenciais e o seno pela subtração das exponenciais. Ok, então agora a gente coloca e na i nπ sobre lx, que aparece nos dois termos, em evidência, e ena menos inπ sobre lx, também em evidência nos outros dois termos. Fazendo isso, a gente vai obter esses novos coeficientes aqui, a n menos ibn sobre 2 para exponencial e a n mais ibn sobre 2 para exponencial negativa. Então agora a gente vai olhar com um pouco mais de cuidado o que são esses coeficientes aqui, o que é a n menos ibn sobre 2 e a n mais ibn sobre 2. Então, se a gente denotar o primeiro dos coeficientes por Cn, né, a gente tem que o AN é 1 sobre L, eu tenho esse 2 do quociente, de f de x vezes o cosseno de nπ sobre Lx, né, o qual eu coloquei em evidência aqui. Então, essa parte se refere ao AN. E a segunda parte, que se refere ao BN, eu tenho esse menos i aqui, né, menos o número imaginário aqui, e o Bn é a integral de f de x seno de nπ sobre Lx dx. Então a gente ganha essa expressão. Agora eu coloco um f de x em evidência, isso daqui fica evidente que de novo apareceu a fórmula de Euler aqui, né? Cosseno de um ângulo menos i seno daquele ângulo. Então a gente ganha 1 sobre 2L vezes a integral de menos L até L de f de x ena menos i nπ sobre Lx dx. Se a gente repetir esse processo para o Kn, que é a n mais ibn sobre 2, aqui se você quiser pode pausar para tentar refazer essas contas, a gente vai chegar de maneira bem análoga a que isso é a integral de 1 sobre 2L vezes a integral de menos L até L de f de x ena i nπ sobre Lx dx. De modo então que a gente pode escrever esse somatório aqui, né, o A0 mais essa soma de 1 até infinito, do AN cosseno mais BN seno, a gente pode trocar essa expressão por Cn, né, pela função com as exponenciais e os respectivos coeficientes, os quais eu só usei uma nova letra, Cn e Kn, para representar. Agora, essa expressão que a gente obteve por Cn, você pode notar duas coisas nela. A primeira delas é que se você substituir o n por 0, essa exponencial dá 1.
e você vai ganhar a integral de menos L até L de f de x dx, multiplicada por 1 sobre 2L. Então você vai obter exatamente a definição do A0, que a gente introduziu lá pelas outras fórmulas chamadas de fórmulas de Euler, que a gente introduziu lá na série de Fourier. Enquanto, por outro lado, se você trocar o n por menos n, você obtém o kn. Então, na verdade, os três tipos de coeficientes que aparecem na série de Fourier, eles são versões do mesmo coeficiente Cn. O que eu estou querendo dizer é que eu posso enxergar isso, a série de Fourier, como a soma de menos infinito até infinito de Cn NI NP sobre Lx, onde os termos com n negativo estão representando os kns e o termo com n igual a zero está representando o A0. Um exemplo disso, então, a gente vai considerar a série de Fourier complexa de f de x igual a e na x no intervalo de menos π até π. Então não é a exponencial, é um recorte da exponencial que se repete periodicamente a cada 2π. E o Cn, então, pelo que a gente acabou de calcular, é 1 sobre 2π vezes a integral de menos π até π de e na x, e na menos i nx dx. E isso agora eu posso juntar a exponencial, colocar, somar os expoentes e colocar o x em evidência. E fazendo isso é bem fácil de calcular a integral, né? A primitiva de e na x é o próprio e na x, dividido pelo coeficiente aqui que está multiplicando x, aplicado de menos π e π. Realizando essa operação, a gente ganha, né, e na π, que multiplica e na menos i nπ, menos e na menos π, que multiplica e na i nπ. Só que agora, se a gente recordar de novo da fórmula de Euler, é fácil de ver que e na i nπ é menos 1 na n, e e na menos i nπ também é menos 1 na n. Isso porque a gente tem o cosseno de nπ, que dá 1 ou menos 1, e o seno de nπ, que dá sempre 0. Então, colocando esse menos 1 em evidência nos dois, a gente tem e na π menos e na menos π, o que é basicamente o seno hiperbólico de π, né? Onde eu só preciso juntar esse coeficiente 2 para obter o seno hiperbólico. Então, dessa forma, a gente consegue rapidamente descobrir que a série de Fourier de f de x, né, a função f de x, se ela for igual a essa série, né, a função é na prática igual à série quase sempre, né? Em pontos de descontinuidade pode ter uma pequena diferença, e nas hipóteses necessárias lá para que a gente possa calcular a série de Fourier, né? Então a gente obtém essa expressão. Então a gente obteve para a função real f de x uma expressão complexa que representa ela. Então, utilizando a máquina aqui para fazer esses cálculos, a gente pode fazer um esboço aqui e perceber de fato que a série de Fourier complexa, a soma dela aqui, está se aproximando da função desses recortes da exponencial que vão de menos π até π. Talvez apenas como uma observação, percebe que aqui próximo do ponto de descontinuidade, eu tenho um pequeno pico para baixo antes de me aproximar no ponto, antes de chegar bem perto do ponto. Esse de fato é um efeito persistente, que não é possível de se livrar. Ele tem até um nome, é o fenômeno de Gibbs, e às vezes ele pode dar um falso valor para a série de Fourier. Pode parecer que a série de Fourier está sendo maior do que ela realmente é. A série de Fourier de fato se aproxima da e na x, mas para qualquer truncamento que você pegue, você vai ter um excesso perto dos pontos de descontinuidade. Por fim, ainda havendo interesse, a gente poderia
caso de necessidade, retornar para a série real. Olhando para as expressões lá dos coeficientes Cn, né, da onde que eles vieram, né, do AN mais IBN sobre 2, você pode perceber que o A0 é igual ao C0. Né? Até pela própria definição do Cn, se você fizer o n igual a zero, você percebe que tem um A0. Então agora, uma vez que eu tenho a série complexa, se eu fizer o valor de n igual a zero para os coeficientes, eu vou obter o A0. Então eu sei que o coeficiente da série real é o seno hiperbólico de π dividido por π. Agora também não é difícil de ver pela definição do Cn que se você somar o Cn com C menos n, né, que a gente deu o nome temporário lá de Kn, a gente obtém o AN. E fazendo essa conta explicitamente, a gente de fato obtém um coeficiente real, 2 seno hiperbólico de π, dividido por π, que multiplica 1 mais n ao quadrado, vezes menos 1 na n. E repetindo o processo para o Bn, a gente pode perceber que Bn é igual a ICN menos I seno menos n, e fazendo essa conta a gente obtém menos 2n seno hiperbólico de π, dividido por π, que multiplica 1 mais n ao quadrado, vezes menos 1 na n. Essa aula foi baseada ainda no capítulo 11, seção 11.4, do livro do Kreisig, Matemática Superior para Engenharia, no volume 2.